Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer trazer a todos vocês que nos assistem essa mensagem do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. E que Deus, em sua infinita justiça, seu infinito amor, nos dê forças, nos dê disciplina, que abramos os nossos olhos, sobretudo os nossos corações, às lições que o Mestre nos deixou, e que entendamos que as dores nos deixam mais fortes e que são lições que moldam para sempre e são para sempre para o nosso melhor. No mês de setembro, nós intensificamos a luta pela valorização da vida. Muitas pessoas que estão nos escutando já passaram ou passam por dores que são inimagináveis. Na verdade, é muito fácil que nós, o que muitas vezes nós nomeemos como um fracasso nosso, ou um fracasso do outro, ou até mesmo um fracasso do mundo. Mas o que nos caracteriza como sendo a luz do mundo, o sal da terra, é que nós temos dentro de nós um potencial imenso para reverter todas as situações e entender de forma plena o que Paulo nos aconselha quando diz: em tudo dai graças, porque é a vontade de Cristo. É que, se a gente parar para pensar, num primeiro momento, essa frase parece não ter sentido. Como que eu posso, num momento de desgraça, dar graça? Porque nós temos um olhar limitado. Nós temos um Deus infinitamente justo e bom, que tem um olhar amoroso e de eternidade para conosco. Então, se Ele sabe muitas vezes, ou todas as vezes, o que vemos como desgraça, na verdade, é a misericórdia divina, o seu amor infinito atuando. Porque muitas vezes, com o olhar infantilizado que temos diante da vida, nós não entendemos, como quando éramos crianças e a nossa mãe nos chamava para fazer as atividades da escola ou ajudar em algum dever da casa, bem naquela hora que estava no melhor do desenho, no melhor da série, no melhor da brincadeira. E para nós aquilo era uma desgraça, ter que parar. Mas era realmente uma desgraça ou era uma graça? Uma mãe que está provocando uma desgraça no filho quando ela pede para ir estudar? Tudo é uma questão de ponto de vista. Então, abstraindo um pouco mais, imaginemos que Deus, que é perfeito, imutável, sempre que nos pede para pararmos e entendermos uma lição, seja ela dolorosa ou não, e Ele está querendo construir em nós os potenciais que nós iremos utilizar no futuro. Porque não faz sentido um Deus que é amor, que não tem nada que Ele faça, que não tenha um objetivo profundamente amoroso e pedagógico, para nos fortalecer na hora do teste. Mas como nós oscilamos, nós estamos sempre entre altos e baixos, é difícil que nós nos mantenhamos em estado de prece, como ensina Emmanuel, né? Nesse momento, no momento do teste, nós oscilamos. E isso acaba nos frustrando. E aí, nós nos perguntamos o que é a frustração.
A frustração é o fruto de uma expectativa. E o pior é quando a frustração vem não de algo que não foi realizado, mas a expectativa que eu criei diante de uma situação. Quantos relacionamentos onde um não corresponde ao que o outro espera que seja, não que havia sido uma promessa ou que tenha errado, mas é aquilo que eu gostaria que fosse, como eu sonhava e imaginava. Muitas vezes nós criamos fatores ilusórios em tudo e em todos os campos. O filho perfeito, o marido, a esposa perfeita, trabalho perfeito. Mas na verdade é uma visão completamente romanceada da vida, dos filmes que nós vemos, daquela vida que termina sempre com um final feliz, a comédia romântica. Mas nesse momento nós acabamos por nos esquecer o que nós somos e o que nós podemos ser. Às vezes nós cobramos do outro o que nós não somos para o outro. O fato é que todos nós fazemos parte de um planejamento, antes mesmo de nós reencarnarmos. Mas e o que isso significa? Somos um joguete, temos tudo preparado? Significa que todos temos um sentido. Nós todos temos uma contribuição que nós podemos dar. E essa contribuição é sermos nós mesmos, porque nós somos únicos. Mas nós criamos fantasias de felicidade que estão lá fora, no mundo exterior. E nós nos esquecemos de todo o amor que nós já temos. Às vezes, nós vemos no final do ano, nós vemos o Réveillon em Copacabana, em Wall Street, né, em Nova York, em Sydney, na França. Nós podemos pensar o quão bom deve ser passar um Réveillon nesses lugares, o quão é bonito, inesquecível. Mas, se nós pararmos para pensar só um segundo, o Réveillon legal é aquele no pátio da casa, com a mesa de plástico, tomando uma cidra cerezer, com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que fazem a diferença. Porque na real, o que faz a diferença é quem está perto, não é a paisagem. Porque a dor daqui é a mesma do que em qualquer outro lugar. Eu posso ser triste aqui, como posso ser triste na Champs-Élysées. Então, o que tira a tristeza é o perdão. O que tira a tristeza é o amor, é a companhia, é o estado de presença. E para poder viver essa experiência por completo de amor, de perdão, de esperança, de companhia, é preciso que nós paremos de fantasiar sobre as pessoas, sobretudo sobre mim mesmo, sobre cada um de nós. Devo me amar como eu sou, aceitar quem eu sou. Quantas vezes nós nos sentimos fracos, feios, pobres e infelizes? Mas se a gente parar para pensar um segundo, que das pessoas que são muito fraquinhas, nada é cobrado. E até faz lembrar de um personagem, se não falha a memória, é da Turma da Mônica, que era um coitadinho que dizia: "Oh vida, oh azar, eu sabia que isso ia dar errado,
Eu sabia que isso não ia dar certo. Se a gente ficar só nessa zona do não consigo ou do não posso, nós nos deixaremos tomar conta pela tristeza. Uma tristeza infantil. E nos faz lembrar também de um personagem bíblico, né? Zaqueu. Zaqueu, se pensasse que não iria nunca conseguir chegar perto do Cristo, ele não teria subido na árvore para ver Jesus, né? Porque ele, sendo cobrador de impostos, as pessoas não gostavam muito dele. Então, mas ele não desistiu em meio à multidão, que com certeza não estava facilitando para ele. O que caracterizou a mudança? O que caracteriza a mudança em cada um de nós? É não desistir. E além de não desistir, é não enxergarmos a sombra que nós temos, mas requerermos a luz que todos nós desejamos e queremos. E foi o que Zaqueu fez. Que apesar de ser uma pessoa que aos olhos dos outros era desprezível, ele era alguém que desejava ir além, ir mais longe. Ele focou na luz. E justamente na casa desse homem que Jesus decide jantar. Porque ele queria mostrar do que o amor é capaz para Zaqueu. A quem olha para o céu e pede ajuda para se reerguer, tudo acontece. Mas quem levanta, quem quer permanecer no chão, não tem como ajudar. É preciso que nós façamos a nossa parte. É preciso que nós façamos a nossa parte e o céu vai nos ajudar. Quando nós conseguimos ter noção do que nós já temos, e nós temos muito, o nível de frustração cai. E se nós pensarmos que em todas as situações da vida, em algum momento nós podemos sim nos sentir um pouco mais enfraquecidos, mas o importante é o refazimento. E quando nós pensamos no livro de Salmos tem 150, existem 150 salmos. 105 foram de autoria do rei Davi. E o rei Davi, ele conheceu um jovem, o nome desse jovem era Asaf. E Asaf era levita. Na divisão das 12 tribos, os levitas foram aqueles que ficaram sem as terras e eram responsáveis por cuidar do templo. Por isso que na parábola do bom samaritano passa o sacerdote e depois logo já passa o levita, porque o levita era o que ajuda nos cuidados do templo. Mas o fato é que Davi convidou o Asaf para ser o regente do coro do palácio, no templo. E a sua família, a família de Asaf, foi responsável pela composição de 14 dos 150 salmos. No Salmo 77, escrito por ele descreve que está se sentindo um desvalido, um abandonado por Deus. E ele pensa assim, por que os ímpios prosperavam e ele não? E ele, quando a gente lê o Salmo, a gente percebe que ele está extremamente deprimido. Numa época em que não tinha um comprimidinho ansiolítico para ele tomar, para ajudá-lo a voltar ao normal. Passam alguns salmos e ele volta a enxergar a luz. Mas o fato que eu gostaria que nós refletíssemos é que quando pensa que os ímpios prosperam, o Asaf acaba se frustrando
porque os bons têm mais dificuldade que os não tão bons. E isso faz nos refletir, trazendo para o agora. Quantas vezes nós estamos fazendo o evangelho no lar, nós estamos lá no ESD, no estudo das obras básicas, na palestra, nos esforçando, tentando ser melhores. Mas aquele vizinho que não presta trocou o carro e eu tô andando a pé. A Zef estava assim, se sentindo assim, trabalhando, mas não estava se sentindo evoluído, criando expectativa porque estava olhando para o outro. Então ele se frustrou. E enquanto se frustra, é porque nós estamos colocando o nosso foco no percurso do outro e não no nosso. E o foco que nos falta é porque estamos olhando para o outro. Quando nós nos frustramos e imaginamos que estamos perdendo, nós nos comparamos. E quantas vezes nós nos encontramos assim? E nós nos perguntamos: por que Deus me abandonou? Por que Deus? Por quê? Por que quebrou a catraca da minha bicicleta logo agora? Por quê? E nós não percebemos por que mudamos. Não percebemos porque nós é que mudamos a nossa polaridade. Porque Deus não muda. Deus é imutável. Nós, sim, oscilamos e oscilamos muito. E como nós estamos numa estrada, rumando a caminho da luz, as frustrações fazem parte. O que nós precisamos ter em mente é que o nosso compromisso diante do mundo é algo que nós não conseguimos mensurar. Mas isso significa que, porque eu não consigo mensurar, eu não preciso me comparar. Eu não preciso me sentir incapaz. Porque tudo tem o seu tempo, tem a sua medida. Mas e se nós falarmos em perdas? Nós precisamos ter nos nossos corações que, por maior que seja a dor da separação, ela é incomparável à alegria do reencontro. E nós somos o resultado de muitas dores. Todos nós já tivemos uma mão amorosa de muita gente ao nosso lado. Nós somos um projeto coletivo de Deus. Nós não estamos sozinhos. E quando se trata de perdão, não nos cabe encontrar culpados. O que nos cabe é fazermos a nossa parte na vida. Porque só assim nós iremos avançar, de outra forma não. Às vezes nós não perdoamos porque nós não podemos perdoar, mas porque é mais conveniente ter alguém para culpar, porque tudo dá errado na vida. E a doutrina espírita nos ensina que nós somos artesãos do nosso destino, que nós somos co-criadores da nossa própria existência e que orgulho e egoísmo são doenças. Doenças de uma alma extremamente infantilizada, que não foca na luz que nos aguarda, mas na sombra que está aqui do lado. Nós, mesmo tendo um modelo a ser seguido, nós preferimos olhar para o vizinho, para o colega, para o irmão, nos comparando, nos frustrando, nos destruindo. E acabamos tendo a sensação de estarmos perdendo a nossa vida, que nada mais tem sentido.
mas nós estamos aqui para aprender. Nós somos os trabalhadores da última hora. E Jesus está precisando de nós. Jesus está precisando de seres humanos gratos e fortes. Jesus está contando conosco. Porque sim, nós estamos passando por uma hora grave na Terra. Não vamos dizer que não. Mas é importante que nós sejamos a luz do mundo. Jesus conta conosco. Mas para isso nós precisamos sair do discurso do coitadinho. Ergamos a nossa cabeça. Ergamos os nossos corações em agradecimento diário. Valorizemos as nossas pequenas conquistas. A oportunidade sagrada de estarmos aqui, agora. E que tenhamos a força de dizer a Jesus, como diz na prece de Ismael, que seja para o teu coração, Senhor, o meu primeiro pensamento de amor do dia. Que a gente tenha força para isso. Estamos aqui para sairmos mais fortes. Porque, como diz uma música, cada um carrega em si o dom de ser feliz. Estamos aqui para nos fortalecer. A dor não podemos negar. Está aqui, ao nosso redor. Mas não nos desesperemos, porque Deus tudo comanda. Cabe a nós agirmos com o que temos de melhor. Com todo o nosso amor. Com toda a nossa força. Então, pensemos juntos, meus amigos. Muitas vezes nós pensamos que a felicidade está lá fora. Mas a realidade é que as pessoas mais importantes já fazem parte da nossa vida. E eu convido a todos a fazer junto um exercício de fecharmos os nossos olhos e nos recordarmos de alguma coisa, que pensemos em algo que nós, no nosso íntimo, pensamos que não iríamos superar. Lembremos dos detalhes, de tudo. E agora, lembrem de quem estava ao lado, quem nos deu apoio, quem chorou junto, quem apenas ficou em silêncio, mas ali, presente. Lembrem dessas pessoas. Algumas talvez já não estejam presentes fisicamente, mas a sensação fica. Mas agora, de olhos abertos, lembremos de algo muito importante. Essas pessoas não são celebridades. Essas pessoas não são pessoas que nós vemos em filmes, novelas, séries. Na nossa memória, elas sempre vão estar. Nós nunca as esqueceremos. Porque elas são as que importam. Essas pessoas não são perfeitas. Muitas vezes nós sentimos raiva delas. Brigamos, nos frustramos, mas ainda assim nós continuamos juntos. Porque a nossa alma não se engana. Nós já temos anjos ao nosso lado. E nós também já somos anjos para muitas pessoas. Todos nós temos sim perdas, mas todos nós somos artífices do nosso destino. E Cristo conta conosco para nós fazermos a diferença. Foquemos nas nossas bênçãos, nas bênçãos que já estão nas nossas vidas. E que isso nos sirva de alavanca para enxugarmos as nossas lágrimas e esquecermos das nossas, como diz Joana de Ângeles. E a doutrina dos Espíritos nos dá 1019 razões para permanecermos vivos. Quando a gente reflete sobre essas questões, nós chegamos à conclusão
que a vida é preciosa e que somos muito mais que um corpo e que não há sofrimento que justifique abandonar essa dádiva maravilhosa que é a vida. Não nos esqueçamos que o sofrimento nos faz fortes, nos torna preparados para a vida. Confia nisso. Mas principalmente confia no amor das pessoas que estão sempre nos apoiando. Porque não há ninguém no mundo sem sofrimento. Mas a maior bênção é ter alguém com quem possamos contar. Não nos esqueçamos disso. E agora, nós convidamos a todos a fazermos a nossa prece de encerramento. Mergulhados em amor, vamos elevar o nosso pensamento de gratidão ao nosso irmão mais velho, ao nosso amado Mestre, Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por todas as dificuldades da nossa vida, porque elas estão nos deixando mais fortes, Mestre. Mas, por favor, nos ensina a confiar no teu coração, mesmo quando a tempestade for mais intensa, Senhor. Nos ensina a confiar na tua direção, mesmo quando tudo parece estar perdido. Ampara nossos familiares, mestres, os nossos entes queridos. Cuida do coração de cada um deles. Amplia a nossa percepção espiritual da vida, Jesus. Nós que estamos cegos, estamos dormindo, estamos distraídos. Nos ensina a ver a beleza espiritual das nossas vidas, a beleza da nossa programação espiritual, a beleza das providências que são tomadas a cada dia. Esses corações queridos que choram, que sorriem, que nos amam e que nos envolvem. E que nunca, nunca nos esqueçamos desse amor. E que possamos seguir o teu evangelho de luz, iluminando os nossos espíritos nas tuas lições imortais. Ampara os trabalhadores, fortaleça o coração de cada um deles. Que possa sentir a sua missão espiritual, o propósito da sua encarnação, o motivo de estarem nessa cidade. E que cada um de nós sinta queimar no seu coração a certeza de que todos chegaremos bem, com teu auxílio, agora e sempre. Muito obrigada, meus irmãos, pela oportunidade. Fiquemos juntos, lutemos, confiemos em Deus, sempre.